Eu queria convidar os irmãos e irmãs a abrir lá em Marcos, no capítulo 16, versos de 1 a 8. Marcos 16, de 1 a 8. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu ia pedir para diminuir esse ventilador aqui perto de mim, que ele está fazendo eco no meu microfone. Obrigado, irmão. Marcos 16, de 1 a 8. Enquanto você abre, enquanto você deixa marcado aí, liga a sua Bíblia, eu queria convidar você a estar orando mais uma vez. Ó Deus, queremos engrandecer o Teu nome, louvar-te, buscarmos a Tua face constantemente. E agora, Senhor, que a Tua palavra vai ser lida, peço ao Senhor um mover do Senhor em nossos corações e nossas vidas. Que seja somente o Senhor a falar e que o Senhor possa me usar da melhor forma que o Senhor bem entender. Abençoe a vida dos teus filhos que estão aqui dentro do prédio, transmitindo esse culto para aqueles que estão em casa, na segurança dos seus lares devido a essa pandemia. Pai, nos guarde dessa doença, que ela possa ir logo e nós possamos voltar, ó Deus, ao normal, adorando juntos, festando, nos alegrando. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Marcos 16, de 1 a 8, diz que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entretanto, no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar que ele estava posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês, para a Galiléia. Lá vocês o verão. E como ele lhe disse, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Essa mensagem, irmãos, eu confesso que ela veio essa semana ao meu coração. Os irmãos que estão acompanhando, estamos realizando uma série de mensagens chamada Encontros Marcantes. A mensagem de hoje já estava pronta, mas Deus tocou o meu coração de uma forma muito especial, de uma forma muito singular. Depois de ouvir alguns irmãos e amigos diante de suas angústias, com tudo isso que está acontecendo aí no nosso país, com a pandemia, então domingo que vem eu prego o que era para pregar hoje. O que era para pregar hoje é isso aqui, é isso que Deus colocou no meu coração, sobre uma esperança que difere de um otimismo infantil, de um otimismo falso, mas temos esperança. Já você vai entender isso. Essa semana foi marcada por recordes que confesso que, como brasileiro, não queria que nós tivéssemos batido. Mais de 1.400 mortes em 24 horas, em alguns dias, não foi um só.
Passamos a marca de 260 mil mortos no Brasil pelo Covid. Mas uma frase dita por uma pessoa da minha convivência, de um dos grupos que convivo, me marcou de forma... Não tenho palavras para dizer a forma com que marcou. A pessoa disse o seguinte: por que ficam falando dos mortos se temos muitos que se recuperaram, que foram contaminados, mas que não morreram? Uma frase de uma tremenda falta de sensibilidade, de uma tamanha falta de empatia por aqueles que sofrem num momento tão difícil. Realmente, se você olhar os gráficos lá, o número de recuperados excede muitos. Já passamos da casa dos 10 milhões de recuperados. Amém por isso. Se você puder em casa dar um glória a Deus, eu pela fé vou ouvir você dando um glória a Deus, que amém, que 10 milhões foram recuperados. Imagina se fosse o contrário. 10 milhões mortos nesse país por Covid. Mas é um tipo de frase que me mostra um descaso, porque não são 260 mil em números, mas são pessoas. Pessoas que morreram, mas junto com as que morreram, morreu esperança, morreu a presença, morreu o contato com muitos outros que fazem parte do seu relacionamento, que são suas famílias, amigos que não vão vê-los mais. Pessoas que morreram, que não precisariam morrer. Aí você vai pensar assim: mas pastor, se chegou a hora delas, mas será que chegou ou será que adiantaram? Pessoas da nossa convivência que nós não vamos ter mais contato. E isso me chamou muito a atenção essa semana. Principalmente com a fala de um irmão que perdeu 2 amigos do seu relacionamento, dos seus contatos, que morreram essa semana e semanas anteriores. Não é número, são pessoas. 10 milhões, mais de 10 milhões recuperados, amém. E a gente até louva a Deus pelo nosso SUS, Sistema Único de Saúde, porque se não fosse o SUS, que talvez você que nos assista seja um dos que criticam, tenha aí trabalhado incansavelmente para salvar vidas. E se nós não tivéssemos um Sistema Único de Saúde público, talvez tivéssemos aí quase 1 milhão de mortos no Brasil. Estamos vivendo no Brasil uma questão histórica. Os nossos adolescentes que você viu tocando aqui, talvez, não sei se ainda já na geração deles, mas na geração do Caleb que você viu cantando, talvez quando ele chegar ali no ensino médio e na sua faculdade, possa já estudar a tragédia do Covid no século 21, anos 20 e ano 21. E sei lá se ano 22 também. Talvez aqueles que vão estudar nas áreas de medicina, nas áreas biológicas, nas áreas da psicologia, nas áreas sociais, vão estudar ali como que não se deve fazer diante de uma pandemia. Talvez vão estudar ali as consequências trágicas de não se levar a sério um vírus mortal como foi o Covid. O nosso país está aí na boca dos outros países, e não por uma causa boa, mas sendo estudado, sendo criticado, sendo sei lá mais o que está sendo lá fora, com tantas mortes e tanta falta de senso de alguns. Conversava com os irmãos antes do culto começar,
que recebi um vídeo onde uma boate, quase 100, mais de 100 pessoas ali dentro, tendo uma festa clandestina, no momento em que tem gente morrendo no hospital. O nosso país, na minha opinião, é um país maravilhoso, um país lindo, um país de um povo feliz demais. Mas esse povo feliz está sofrendo, está chorando com essa terrível doença, com essa pandemia. E sofre de várias formas, ou é com a morte, ou é com desemprego, com falta de pessoas nas lojas, porque elas estão fechadas. E a gente vai sofrendo ainda mais por descaso de governantes, por um distanciamento. Conversava com uma irmã essa semana, como que isso é doloroso para nós aqui na IBG, porque a igreja aqui, para você que ainda não conhece, mas vai conhecer, é uma igreja que quando acaba o culto ninguém vai embora, quer bater papo, quer conversar, quer se abraçar, quer festejar. E hoje acaba o culto, a gente tem que ir logo. Eu estou aqui pregando, olhando para o relógio, porque 8 horas começa o toque de recolher, e a gente está nessa frenesi de sofrimento, e a gente não pode mais viver como era antes. E diante disso tudo, a gente às vezes pensa que precisa de otimismo. Mas o problema é que a gente está vendo um otimismo ingênuo, um otimismo onde as pessoas ficam só pensando naquilo que vai dar certo. E aí usam até uma frase, eu não concordo com essa frase, o novo normal, porque se esse é o novo normal, eu quero o velho normal. Estamos sim vivendo uma situação anormal. Não é a situação que nós queríamos. Mas eu vejo que a gente precisa ter assim um sentimento de esperança. Esperança. Precisamos esperançar. Quem lembrar da mensagem de dezembro de 2019, puxa aí na tua memória, que eu preguei sobre esse tema, esperançar. O otimismo, muitas vezes a pessoa otimista encara a vida somente olhando para o lado positivo. Não que isso seja ruim, estou dizendo que é ruim, mas o problema é que quando eu só penso do lado positivo da existência, eu deixo de lado o lado desfavorável e os desfechos desfavoráveis. E é isso, eu só sou otimista, positivo, ou um positivista otimista, e está tudo errado, eu me frustro. Eu fico desesperado, porque saiu totalmente oposto daquilo que eu pensei, daquilo que eu planejei, daquilo que eu sonhei. O otimista, ele tem na sua atitude mental a tendência de uma visão sempre favorável de tudo. Pastor, mas isso é errado? É errado quando a gente só vive assim. Porque se der errado as coisas, se a situação não for favorável, imagine aí aquilo que você tem pensado de forma bem otimista, aí imagine que não deu certo. Aquilo que você esperava, que tinha otimismo, não aconteceu. E ao invés de acontecer o melhor, aconteceu o pior. Por vezes, nós somos ensinados a viver assim, e por isso nós nos encontramos sempre frustrados, ou muitas pessoas, nesse tempo aí de pandemia, frustradas. Porque sempre depositaram nas partes da existência ou do desejo sempre favorável. E esse ainda é um problema do otimista, porque o otimista ele sempre pensa nos seus desejos. Mas e a esperança? Qual é a diferença? O dicionário define esperança como a expectativa de algo desejado, desejo combinado com expectativa. E aí você vai dizer, mas não parece a mesma coisa? Sim, elas andam de mãos dadas. Elas andam juntinhas.
Porém, aquele que busca viver uma vida pautado na esperança, ainda que dê errado as situações, ainda que as coisas que ele pautava na sua vida e no seu dia a dia, naquilo que sonhava, dê errado, ele tem esperança que em algum lugar ele chega. Ele não vai parar no meio do caminho por causa do desfavorável, daquilo que deu errado. Porque a esperança, o esperançar independe das circunstâncias, se são ou não positivas. O esperançar é justamente sonhar, alcançar algo, mas esse esperançar me leva a agir, me leva a avançar, crendo que alguma coisa vai acontecer. E se der errado, se der ruim no meio do caminho, aquele que esperança, ou aquele que vai sempre esperançar, ele vai sentar e pensar, eu posso ir por outro caminho. O otimista, quando chega um balde de água fria nele, muitas vezes ele para. Lógico, queridos, entendo, você não tem que perder o otimismo, mas soma esse otimismo, que muitas vezes vai sendo um otimismo ingênuo, com a esperança. A esperança que sim, vai passar. A esperança que sim, alguma coisa vai acontecer, mas sem desistir, prosseguindo, avançando, persistindo. E persistência é uma ótima companheira para aqueles que querem esperançar. Eu digo isso, irmãos, como o pessoal fala, de cadeira, porque essa semana conversei com uma irmã aqui da igreja e disse para ela as angústias que estavam, a angústia que passava. E ela disse, pastor, eu tenho esperança. Por isso eu abro um parênteses aqui, peço, você principalmente da IBG, ore por esses irmãos do Ministério de Louvor, ore pela vida do pastor, pois não é fácil vir aqui e ver cadeira vazia. Mas a gente sabe que você está cuidando da gente, através das orações. A gente sabe que Deus tem olhado por nós. A gente sabe, pela esperança que temos em Cristo, que isso vai passar. Mas se a gente só for um otimista ingênuo, a gente pensa assim, depois que isso tudo passar, o ser humano vai ser melhor. Será? E se não formos melhores? Porque lá em 1918, na gripe espanhola, 50 milhões de pessoas morreram no mundo. Uma pandemia. Aí pouco mais de 100 anos depois, estamos vivendo de novo uma pandemia. E parece que a gente não mudou muita coisa, porque a gente continua tendo os mesmos hábitos. Com a diferença, temos mais tecnologia. Se eu ficar somente no otimismo ingênuo, eu vou dizer, a raça humana não tem jeito. Eu não tenho jeito. Mas se eu tiver esperança, eu vou me movimentar e vou olhar mais para o trono de Deus e vou dizer, Senhor, contigo eu tenho esperança que alguma coisa boa vai acontecer. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que tem a ver é que os discípulos de Jesus estavam angustiados. Os discípulos de Jesus estavam vivendo algo que apertava o seu coração, que é o sentimento da angústia. Porque até então eles estavam vivendo um otimismo. As mulheres, elas vão para o túmulo lá para cumprir algo que era da tradição daquele tempo, que era ungir o corpo. Elas não puderam fazer isso no sábado, que pela tradição judaica não se poderia trabalhar no sábado. E como Jesus morreu no final da sexta-feira, ali já começa o sábado no final da sexta-feira, lembrando, a contagem deles é bem diferente da nossa. Então elas só poderiam ungir o corpo no domingo. E elas vão, e ali conversando, quem que vai tirar a pedra para nós? Quem que vai remover aquela pedra? Os túmulos eram diferentes dos nossos hoje, muitas vezes cavados numa rocha,
e presos e fechados com uma pedra. Eu acredito que essas mulheres aqui, elas já começam a viver uma esperança, tentando superar o otimismo ingênuo que tinha antes, quando elas veem aquele túmulo vazio, algo aconteceu ali, e o versículo 7 para mim é emblemático que nós lemos, que ele diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, o anjo falando para as mulheres, perdão, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como eles lhes disseram. Vão e digam aos discípulos, digam a Pedro. Essa expressão do anjo para as mulheres demonstra que aqueles discípulos estavam vivendo uma sensação de frustração e talvez de uma diminuição no seu otimismo, que, como eu disse, um otimismo ingênuo, que não tinham entendido direito o que Jesus havia dito para eles. Lá em Mateus 26, 31 a 35 diz: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-te que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Irmãos, eles estavam otimistas. Eles estavam ali, naquele momento, obrigado, meu irmão. Eles estavam naquele momento vivendo o otimismo ingênuo. Por que ingênuo? Porque eles não entenderam tudo aquilo que Jesus em 3 anos foi dizendo para eles. Os discípulos estavam naquele momento achando que Jesus iria libertar Israel, mas de forma física. Talvez planejasse uma invasão a Roma, da mesma forma como aqueles discípulos que estavam na estrada de Emaús, que Jesus, ao ressuscitar, vai em encontro a eles, lá em Lucas 24. E lá no verso 21 de Lucas 24, diz: nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Só para trazer a sua memória, esses 2 discípulos estavam voltando para Emaús, uma cidade sem expressão, voltando para casa, voltando decepcionados. E Jesus aparece para eles, eles não reconhecem Jesus, provavelmente com o corpo glorificado, alguma coisa aconteceu ali que eles não reconheceram Jesus. E em dado momento, eles explicando o que aconteceu para Jesus, eles dizem: olha, nós esperávamos que ele viesse trazer a redenção de Israel, uma redenção física, talvez uma guerrilha, algo parecido. E o tom de frustração está depois do ponto que ele diz: além disso, ou seja, além de nós acharmos que ele seria aquele que nos libertaria das garras de Roma, já fazem 3 dias que ele está morto. Já fazem 3 dias que a gente viu que não deu em nada. É isso que estava no coração dos discípulos. Eles estavam completamente depressivos, completamente angustiados, completamente frustrados, ansiosos com tudo aquilo que aconteceu. Irmãos, a gente consegue perceber um otimismo ingênuo nesse momento de pandemia com algumas frases que nós ouvimos, do tipo: se Deus é tão bom, por que essa pandemia está arrasando com o nosso país, com o mundo? Ah, se Deus nos ama, por que fulano pegou Covid ou que morreu de Covid?
Porque não entenderam, e já disse isso aqui outras vezes, direi outras tantas, que não é porque nós estamos numa igreja, não é porque nós somos cristãos, que nós somos blindados da doença. Há aí uma confusão muito grande de entender o que é ser cristão. Não é ter uma vida otimista que tudo vai dar certo, mas é ter uma esperança. A esperança, ela não falha. A nossa esperança, ela não é firmada somente em coisas positivas. A nossa esperança é firmada em Cristo Jesus. A nossa esperança é firmada naquele que está ressuscitado. Não significa que nós não vamos ficar doentes, não significa que a gente não vai passar e conviver com essa crise. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu vou no mercado, o preço do arroz é o mesmo para aquele que não serve ao Senhor. Aquele número absurdo do valor do arroz não é diminuído para quem serve ao Senhor, é o mesmo preço. Não vou chegar lá no balcão, no caixa e dizer, olha, desconto aí, porque eu sou cristão. É o mesmo preço. A preocupação de se pegar a doença, para mim, vou dizer para mim, não sei para os irmãos que estão aqui, você que está em casa, é a mesma para quem não serve ao Senhor. Eu estou aqui falando com você sem máscara porque os irmãos estão quase 3 metros de distância de mim. Mas se eu estivesse perto deles, estava com máscara. Ah, pastor, o senhor não tem fé? Tenho. Tenho fé. Mas tenho medo também. E o medo não é fraqueza, o medo é uma ação natural do ser humano de preservação de vida. O senhor não é otimista que as coisas vão mudar? Até certo ponto. Mas eu prefiro esperançar, eu prefiro ter esperança que o Senhor está no controle, ainda que às vezes a gente ache que não, ou alguns achem que não. O salmo que li no início do culto, Salmo 23, o verso 1 diz que o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Não ter falta de nada não significa ausência. O que o salmista está dizendo não é agora que eu estou com o Senhor, legal, não vou ter falta de nada, nada vai me faltar, nada vai ser me ausente, nem saúde, Covid não vai chegar em mim. Não é isso. O que Davi está dizendo com nada terei falta, é que ele entendia que o Senhor é tudo para ele. E que se ele tem o Senhor na vida dele, ele tem tudo. Esperança para nós é isso. É saber que se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Ainda que me falte algumas coisas, ou até me falte materialmente, fisicamente, tudo. Mas eu tenho Ele. E Ele tem cuidado de mim. Ainda que algumas vezes possa estar no leito, posso estar acamado, mas Ele está ali comigo, porque Ele não me deixa, Ele não se ausenta da minha presença, eu é que me ausento da presença dEle, pois o Senhor nos visita, queridos, em todos os momentos, nos momentos do nosso choro e de dor também. O Cristo ressurreto, o Deus da restauração, Ele foi até os discípulos, Ele havia prometido isso e foi. Ele lá em João capítulo 21 foi visitar a Pedro e os discípulos que estavam negativos, viram que o seu otimismo não adiantou de nada, e ele foi até lá resgatar na dor de Pedro a angústia que ele tinha por ter negado Jesus. Ele foi se encontrar lá em Lucas 24 com os discípulos que estavam na estrada de Emaús, porque eles estavam angustiados. E foi resgatá-los de novo, foi trazê-los de novo para perto dele. Querido, não sei como que você está vivendo hoje, como que está o teu coração. Talvez se sinta desenganado, triste, amargurado, angustiado, mas o Senhor quer te visitar agora. O Senhor quer encontrar com você agora.
caminhar contigo e dizer: olha, tem esperança para você, e a esperança sou eu, Senhor. Porque esse texto nos mostra, de forma representativa, a maior esperança que nós temos, que é a pedra removida. O verso 2 e 4 diz que as mulheres foram bem cedo ali, antes do sol nascer, iriam ungir o corpo de Jesus, e quando chegam lá, a pedra está tirada, o túmulo está vazio. Irmãos, como eu disse, os túmulos eram bem diferentes dos nossos hoje. Alguns túmulos tinham uma pedra do tamanho de uma roda de carreta, que alguns precisavam de 10, outras de 20 homens para arrastar aquela pedra. E aquela pedra, segundo alguns estudiosos, dizem que ela foi removida de dentro para fora, foi mexida de dentro para fora. O poder da ressurreição tirou aquela pedra. O poder de Cristo tirou aquela pedra. 20 homens para tirar, 10 homens para tirar, e ele sozinho tirou, porque ele está vivo. O túmulo não foi a última palavra para Jesus. O túmulo não é o fim da nossa existência quando estamos em Cristo. A morte não tem a última palavra sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Assim como a cruz não foi o fim, aquela sexta-feira não foi a última, e a morte não pôde segurar o nosso Senhor, porque Ele está vivo. Essa precisa ser a nossa esperança. Irmãos, diante de tanta tragédia que está configurada no nosso cenário, mortes, desemprego, descaso de governantes, a nossa esperança é o céu, é o Senhor, porque no céu não tem crise. Então busque nele um fortalecer para a sua vida. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois um tempo próprio colheremos se não desanimarmos. É tempo de fortalecer a nossa fé, não desanimar e mostrar para o mundo que um mundo fraco, um mundo enfraquecido precisa de uma igreja forte que ora e que busca a presença de Deus. Independente se o prédio está fechado, porque igreja não é prédio, igreja somos nós, igreja é você. Aqui é muito gostoso a reunião, e é mesmo, sinto falta. Mas é aí no seu dia a dia, é lá no seu trabalho, na escola, pelo Meet agora, porque nós estamos tendo aula online, que possamos fazer a diferença com a nossa existência, com a nossa vida. Mostrando que a nossa esperança não é se a economia melhorar, se chegar a vacina. Essa é uma esperança, lógico. Costumo brincar que nunca tive tanta vontade de tomar uma agulhada como tem agora. Mas a minha esperança continua sendo Jesus. A esperança na eternidade. E essa esperança na eternidade é que me movimenta a olhar para o próximo, investir na vida dele e fortalecê-lo também. E gostaria de terminar com o Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, irmãos, nós estamos vivendo num vale de trevas e morte. Não vou temer perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Estamos caminhando todos os dias num vale de sombra de morte que nos assusta, de todos os lados. Mas Ele está conosco. Por isso, querido irmão e querida irmã, você que nos assiste, você que está aqui, continue tendo fé, continue tendo esperança naquele que está vivo e está do nosso lado. Eu quero orar com você nesse momento e queria convidar você nesse momento a depositar nas mãos do Senhor aquilo que está te angustiando.
aquilo que está mexendo na tua estrutura, e crendo que Ele está aí do seu lado, te abraçando. E como vimos semana passada, quando Jesus tocou no leproso, e o leproso se tornou limpo, Ele tem nos abraçado nesse tempo que não se pode abraçar, porque Ele sabe qual é a nossa dor, e Ele está pronto a cada dia a nos amar. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e as nossas dores, as nossas angústias, ó Deus, diante de tanto sofrimento que a pandemia está trazendo. Sofrimento com as mortes, sofrimento econômico, sofrimento psíquico. É muita coisa, Senhor. É muita coisa. Como igreja reunida nesse momento, Deus, queremos clamar a Ti que o Senhor nos sustente para sustentarmos a outros, para levar alívio a outros. Levante, ó Deus, igrejas fortes, igrejas amáveis, que anunciam a esperança ressurreta que é Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, Senhor, visite os teus filhos e filhas em casa que estão angustiados com tudo que está acontecendo. Talvez, ó Deus, vivendo um pessimismo, mas, Senhor, que a tua esperança agora atinja em cheio os seus corações. Que possam, ó Deus, ser transformados agora pelo teu Espírito Santo e receber do Senhor um renovo e entender que o Senhor é o nosso pastor e não vamos ter falta em nada. E não vamos ter falta em nada porque o túmulo está vazio. O Senhor está conosco aqui. A pedra removida é a nossa esperança. O Jesus ressurreto é a nossa esperança. O estar contigo em breve é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus, que possamos levar essa esperança a outros. É assim que eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, querida.